eu ver. Aqui. Começa aí, Carlos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Eduardo Carini, eu faço Engenharia Química na São Judas e hoje a gente vai falar um pouco sobre Indústria 4.0 com vocês. Você já se apresenta aí, gente. Pode falar, Evandro. Pessoal, boa noite. Sou Evandro Romano, estudante de Engenharia de Computação. São dúvidas na Moca. E hoje com vocês também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vinícius Pérez Diniz. Faço Engenharia de Automação e Controle na São Judas, no campus Moca. Tá bom? Vamos começar? Então, pessoal, para começar, vou aqui compartilhar com vocês a nossa apresentação, para fazer algo mais dinâmico com vocês, tudo bem? Então, bora para cima. Ele fala, assim, tá com molho. No começo, né? É importante. Então, pessoal, Isso hoje a aí, ideia né? de passar para vocês é um encerramento que começamos na segunda-feira. Segunda-feira tivemos um webinar onde o Carlos e Na o Vinícius terça, na estiveram terça. presentes, dando Na terça, Evandro. perdão, terça-feira, Isso. dando a introdução sobre a indústria 4.0. E hoje a nossa ideia é fechar esse arco, dando um exemplo de utilização dessa quarta revolução industrial dentro das montadoras automobilísticas, ok? Isso. Só que antes disso, a gente precisa voltar um pouquinho para falar sobre um aspecto histórico, um contexto histórico com vocês. E peço desculpas aí já que o meu cachorro está um pouco agitado hoje, tá? Imagina, fica Então vamos lá. tranquilo, mano. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, quando a gente fala em quarta revolução industrial, o que nos vem à mente? Já tiveram outras três, esse é o mínimo. E realmente teve. Então vamos lá. A primeira revolução industrial, ela foi um processo que começou lá na Inglaterra, lá em meados do século XVIII. Teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor. Acho que isso todo mundo tem de cor na mente. Ou seja, a fabricação de fios e tecidos. Esse processo trouxe para o mundo algumas modificações significativas na economia. E ela veio se tornando um pouco complexas, porque assim, para aumentar a quantidade de profissões e mercadorias produzidas e as unidades. E as cidades elas têm que crescer conforme no ritmo como o mundo vai crescendo, né? Então, aí que entra essa parte da metalurgia das ferrovias, porque conforme aumenta a capacidade de circulação das pessoas e as mercadorias tem que ser agilizado o transporte. E também a necessidade de fazer com que as matérias-primas circulem pelo país, né? Opa. Bem, a segunda revolução industrial começou em 1850 e, enfim, desde a primeira revolução industrial, o avanço ele passou a atingir um ritmo muito acelerado, como eu disse anteriormente. Isso se intensificou a partir da segunda metade do século XX. E com o lançamento contínuo de novos produtos, a elaboração de novas máquinas, o aprimoramento de equipamentos de informática e de robôs, sempre foram controlados pelas grandes empresas e que possuem suas sedes em países desenvolvidos. Ou seja, como a Revolução Industrial começou na Europa, a tendência é que os países europeus que cediam essas empresas, como, por exemplo, as grandes montadoras. Por exemplo, a Volkswagen, cuja sede é em Wolfsburg, na Alemanha. Enfim, na segunda Revolução Industrial, diversos inventos passam a ser produzidos e comercializados, como os automóveis, que é o nosso grande foco hoje, o telefone, a televisão, rádio e avião. Até que durante essa revolução ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial, que foi dada em 1939.
onde pontos como extensão territorial, produções armamentistas ibéricas, tomaram conta da ação da Revolução Industrial, até que em 1945 ocorreu o fim da guerra e parte dessa Revolução Industrial. Com o fim da Segunda Revolução Industrial, tivemos em 1945. E logo após a Segunda Guerra, a economia começou a passar por transformações, porque, enfim, saímos de um mundo pós-guerra, e essas transformações elas são as principais características da Terceira Revolução Industrial. E elas diferenciam das duas anteriores porque, uma vez que elas englobam mudanças que vão muito além das transformações industriais. Essa terceira fase da Revolução, ela apresenta processos tecnológicos decorrentes de uma integração física entre a ciência e a produção, também chamada de Revolução Tecnocientífica, onde tivemos aquele episódio da Guerra Fria, aquela famosa disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela coisa espacial, né? Tivemos a questão do avanço da internet, a questão da globalização. Ou seja, de fato, essa terceira revolução industrial teve seu fim marcado no ano de 2001, que foi quando demos início à quarta revolução industrial. Agora eu convido o Carlos para falar um pouquinho de qual evento é esse. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a Feira de Hannover, que é o maior encontro no mundo sobre tecnologia industrial, com soluções de máquinas, equipamentos, tecnologias e conectividade, além, claro, da novidade na área de mobilidade. Isso surgiu em 2011 na Alemanha, e o que se tratava basicamente? Foi a vinda dos robôs às fábricas, porque agora não precisava mais ter tantos funcionários assim. Começaram nessa feira foi mostrado muitas novidades, as quais iam ser implementadas, como robôs que iam trabalhar na linha de frente. Eles não iriam mais precisar serem comandados. Eles estão cada vez mais próximos do que a gente vê como humano, porque além de tudo isso, ele também seria capaz de pensar e resolver problemas. Ou seja, não ia ter mais a necessidade de um humano operando esse robô, porque ele conseguiria pensar e resolver o problema sem que atrasasse a linha de produção, ou até mesmo não ter a solução do problema, ter que esperar algumas semanas, porque ele já está configurado para prever o que pode acontecer e assim dar um fim melhor para a coisa. Basicamente é isso. Pode passar, Evandro. E para a gente saber um pouco mais sobre essa revolução que está vindo, a gente tem que entender o que é a indústria 4.0, né? Nada mais é do que um conjunto de tecnologias e inovações que aproveita a aproximação de humanos com o mundo digital, fazendo com que as máquinas e as pessoas se comuniquem de maneira colaborativa, né? Isso partiu da necessidade social para o mercado, né? Atingindo os meios produtivos e serviços. A indústria 4.0 ela permite que as linhas de produção sejam ágeis, reduzindo o custo, aumentando a qualidade, obtendo customização em massa e a rastreabilidade ou do produto ou do serviço, né? Pode passar. Ela é dividida em pilares, né? Sendo a capacidade de tomada de decisão e modificação dos processos produtivos em tempo real, que consiste em obter informações precisas, ampliando as possibilidades de análise utilizando a inteligência artificial. A virtualização, onde simula o processo, ajudando a identificar as falhas e prevenir os danos, né, os problemas, para ter melhor execução do serviço. A descentralização, onde os processos ficam menos dependentes de decisões humanas e passam a depender mais de sistemas cyberfísicos. A ampliação da inter-relação entre produção e serviços com o uso de softwares. A gente tem também a modularidade, que impõe a divisão do sistema produtivo em subunidades. E, por fim, temos também a interoperabilidade, que é o quê? A capacitação da comunicação entre os sistemas cyberfísicos, produtos, sensores, humanos, fábricas inteligentes, tendo a IoT, Internet das Coisas, né, como facilitadora para isso acontecer.
E tudo isso, com toda certeza, tem um reflexo enorme no mercado de trabalho, né? Pode passar, Ivan. Exatamente, gente. Não teria como ter essa descentralização de tudo e não ter afetado o mercado de trabalho. Essa descentralização permitiu que houvesse uma expansão muito grande. Conforme foi descentralizando, a linha de produção foi ficando cada vez maior e não necessariamente o número de pessoas foi aumentando na linha de frente, foi diminuindo. E isso causou desemprego estrutural, porque agora as máquinas tomaram o lugar das pessoas nas fábricas. E além disso, a qualificação das pessoas que estavam na linha, que estavam na indústria, foi se aprimorando cada vez mais, porque agora não quer mais, vamos dizer, entre aspas, um peão para ficar manobrando as coisas, e sim pessoas pensantes que poderiam melhorar o desenvolvimento dos robôs, mas não trabalhar em trabalhos manuais. Pode passar, Evandro. Então, agora, dando o link no que o Carlos acabou de falar, sobre a questão da qualificação. E aí entra um pouco mais das tecnologias utilizadas dentro das automobilísticas e com relação à indústria 4.0. Uma delas é o laboratório de protótipo virtual, perdão. No que se resume, é que assim, as coisas são tão avançadas que hoje em dia os engenheiros, nós futuramente, nós podemos sentar em uma carroceria composta apenas por um chassi, bancos, painel e volante, e mesmo assim a gente conseguiria abrir as portas, imaginando, né, movimentos da porta abrindo e fechando, mexer com o capô, que ainda não existe até sequer poder enxergar as cores e as texturas de perto virtuais. Esse milagre, que não é tão milagre assim, se tornou possível com o uso de um óculos de realidade virtual, uma realidade do laboratório de protótipo virtual. E é a partir do uso dessas ferramentas, com uma certa tecnologia de ponta, né, que é o que nós temos de mais top hoje no mercado, que os técnicos tornam reais carros que só serão lançados meses depois. E Evan, como é que isso acontece? Tá, vamos lá por partes. Primeiro, eles recebem as informações das áreas de design e engenharia do produto e eles consolidam o projeto em um software de realidade virtual e realidade aumentada. E depois, com um protótipo pronto no computador, eles vão para uma área e realizam essas simulações. Ali, o futuro ele passa por exaustivos testes para verificar alguns pontos como segurança, pontos de aerodinâmica e alguns pontos de durabilidade. Aquele famoso crash test, que é basicamente eles submeterem um carro em situações reais para verificar possíveis situações. Ou seja, eles fazem prova d'água dentro do carro para saber se a vedação está tudo ok. Eles fazem, como o próprio nome diz, né, crash test, eles batem o carro de uma forma segura, né, para verificar o impacto gerado pela batida, para estudar, para amenizar qualquer possível perda ou dano, no caso, na nossa vida, né. E isso antevê eventuais necessidades de correção e correções antes da bateria de exames físicos. Isso torna o processo mais rápido e eficiente. Alguma dúvida por enquanto? Estou falando um pouco rápido. Não, tá Pessoal, tranquilo. levantar a mãozinha aqui. Não, é que E a gente... estavam falando aqui que o áudio estava cortando um pouco, mas pode continuar. Ah, ok. Vamos lá. Laboratório de realidade virtual. Vamos lá. Da mesma forma que ocorre com os modelos do futuro, alguns profissionais têm a chance de ingressar no novo ambiente de trabalho antes mesmo dele existir. Isso, como é possível, de forma virtual. E como que vocês imaginam um laboratório de realidade virtual? Você tem alguma ideia? Tudo bem que a foto ela já é entregar bastante. Mas é basicamente o pessoal vestir esses óculos de realidade virtual, roupas específicas e luvas com sensores capazes de digitalizar os movimentos do homem em tempo real. E o que eles fazem com isso? Os funcionários de uma montadora, eles podem andar pelo ambiente virtual da produção, eles podem até sequer segurar uma peça imaginária e
podem até simular. Por exemplo, se deixarem essa peça cair, eles podem sentir, usando o impacto no chão como um efeito da força de gravidade. É algo bem bacana de se ver. E a tecnologia de imersão, ele amplia o grau de acerto nas decisões sobre futuras instalações. Mas por que isso? Porque ele torna possível a validação em ambiente virtual, antes da implementação física. É aquela coisa, né? Vai dar certo? E se não der? Então isso Então, perpetua a todo qualquer questão da tipo de erro. virtualização, né? A questão da virtualização, né? Isso. Uhum. E assim também a chance de avaliar um tema que está muito em alta hoje em dia, que é a ergonomia, dos postos de trabalho, considerando a melhor disposição dos equipamentos e prevendo possíveis interferências na área. Esses benefícios também se estendem para nós, os consumidores, porque afinal a gente vai receber carros produzidos a partir de processos cada vez melhores, cada vez, com a palavra, mais otimizados. Voltou. Cada vez mais otimizados. E nesse laboratório de realidade virtual, os técnicos conseguem visualizar protótipos virtuais de veículos que serão lançados no futuro, tudo em tamanho real. E o Google já tem uma ferramenta parecida com isso. Vou falar um exemplo aqui, vocês vão até rir da minha cara, mas tudo bem. Por exemplo, se você pesquisar no Google Labrador Retriever, você consegue visualizar o tamanho dele na sua casa. Então é basicamente isso. É gente ociosa, né? Ficar pesquisando coisa na internet, né? É. Gente, Não, agora mas eu vou perguntar pra vocês, eu quero que vocês. Vou fazer uma pergunta pra vocês e vocês têm toda. Eu quero que vocês me respondam, tá? Não tem que ficar assim errado. Mas por onde Evandro, vocês acham desculpa. que a engenharia começa? Pode falar. Eu não sei se está acontecendo com todos, mas aqui também começou a falhar bastante. Eu acho que seria melhor você repetir isso, porque se tiver assim com todos, eu acho que ninguém Calma vai aí. entender. Do Google para frente, porque eu entendi um pouquinho. Ah, tudo bem. Vê a Tá internet se voltando tá sobre essa tranquilo. coisa de realidade virtual, de conseguir enxergar o carro antes mesmo dele existir, em tamanho real. O exemplo que eu citei é um exemplo meio besta, né? Por exemplo, se você pesquisar alguma raça de cão no Google, você consegue visualizar através da sua câmera o tamanho do animal dentro do ambiente da sua casa. Esse tamanho real. Então é basicamente a mesma tecnologia utilizada nesses laboratórios de realidade virtual, onde você consegue visualizar o tamanho do carro, entrar no carro, ver a questão de tamanho e espaçamento interno, antes mesmo do carro ser construído, ser montado e existir. Tudo bem até aqui? Tranquilo, tranquilo. Deu Eu para ouvi ouvir bem. sim. Então, agora vou fazer a pergunta para vocês, quero que vocês respondam, tá? Nada de vácuo. Hum. Por onde vocês acham, vocês futuros engenheiros, por onde vocês acham que a engenharia começa a desenvolver um carro? Tipo, vamos produzir um novo modelo de carro. Por onde eles começam? Eu vou esperar uns 5 minutinhos para ver o que vocês respondem. Para responder, hein, pessoal? Chuta qualquer coisa. O que importa é participar, gente. Não se É. prendam a nada. Sei lá, começa por onde? Pelo volante? Não sei. Pelo rádio? Quando vocês compram um carro, vou comprar um carro. O que vocês buscam no carro? Se for um modelo totalmente novo, eles fazem uma modelagem da lataria e estilo do carro. Antigamente, o pessoal via muita parte estética do carro. Se o carro era um carro grandão, se era um carro esportivo, se era um carro chamativo. Antigamente era assim. Porém, como que eram os carros antigamente? Eles eram confortáveis para você ficar dentro, você dirigir, você, enfim, fazer aquela viagem de horas do carro? Antigamente, não. Hoje as coisas estão diferentes. Antigamente a gente fazia o carro de fora para dentro. Primeiro pensando no design do carro. Hoje não. Hoje a gente desenvolve o carro de dentro para fora, visando
como eu falei agora há pouco, que está em alta, visando a ergonomia dos seus clientes, visando o conforto. E nós chegamos à parte de ergonomia adequada. Bem, esse laboratório, como estava falando agora há pouco, de realidade virtual, ele colocou a tecnologia de imersão em um patamar muito mais avançado. Foi a partir desse projeto que uma montadora, por exemplo, intensifica os estudos para justificar a ergonomia de posto de trabalho, ou até mesmo as ergonomias dentro do veículo. E com o uso de games, jogos mesmo, os técnicos digitalizam os movimentos dos trabalhadores das fábricas, permitindo a identificação da melhor posição de uma determinada função. E a partir dessa simulação, dá para desenvolver dispositivos específicos para que o empregado consiga fazer a operação com a ergonomia adequada e também visando o conforto dos clientes, né? Porque quem quer comprar um carro apertado por dentro? Um carro sem espaço útil, né? Por Real. exemplo, eu meço quase 1,90 m. Eu, por exemplo, não caibo num Gol bolinha. Ficou bem desconfortável. É, tem que pensar nas dimensões, Da tudo, pessoa né? dirige no Fusquinha. Sim. Não cabe, não cabe. Com certeza, e além de toda essa ergonomia, o que eles focam muito hoje é a segurança, né, Evandro? Você pode até falar um pouco a respeito disso, Sim, porque antigamente os carros de época mais velho, você metia o carro na parede e o carro ia amassar muito pouco. E hoje em dia, se você der uma batidinha de estacionamento, o seu carro ele já dá uma amassadinha. sim. Sim. Tanto Hoje em dia que é tudo feito para segurança dos eles fazem, passageiros. sim, eles fazem vários testes com os carros para ver o airbag também, para ver se está tudo acionando perfeitamente. Eu, Tem naqueles crash tests. Por exemplo, hoje eu trabalho na automobilística. Lá, que eles asseguram pra gente? São feitos testes, isso em laboratórios específicos, até mesmo em rua. Se você vê, por exemplo, um carro numa rodovia, com o carro todo coberto, com uma camuflagem, e a placa verde, geralmente, é carro de teste. É o carro que não foi lançado ainda, está em fase de teste. Mas o que as montadoras elas têm que garantir para o seu cliente? Uma questão até de segurança. Por exemplo, se você estiver correndo no limite da via, vamos chutar, o limite dessa rodovia é 90 km por hora. Se você bater esse carro, a empresa, a montadora, tem que garantir que você sobreviva. Então, qual que é a ideia? É a carroceria amassar, estragar, mas a sua vida ser conservada, ser preservada sem nenhum estrago. O que é muito importante hoje. Agora, claro, é por isso que tem a tecnologia de que quando há uma batida, o velocímetro elevava. Mas, poxa, fulano morreu no acidente, mas por quê? Ele estava a 200 km por hora, 180 por hora. Aí é imprudência, né, do carro, o veículo entre si. Enfim, seguindo. Agora, sobre inteligência artificial. Agora eu vou falar sobre a questão do. Um exemplo de uma montadora. Vamos falar sobre a linha de produção das fábricas da Volkswagen. Isso é um material cedido na internet, então não corre risco de processo. Bem, na Volkswagen é uma intensa conversa, mas tem silêncio. Mas conversa entre quem? Entre os robôs que se comunicam entre si. Tudo isso para garantir agilidade e precisão na fabricação de um veículo, que garante melhor qualidade quando ele chega às ruas. Enfim, cada carroceria recebe um dispositivo. É tipo uma tag, RFID, que é aquela questão do Radio Frequency Identification, que é uma espécie de evolução do código de barras, porque ele grava as informações ao longo do processo. E ao chegar a um posto de trabalho, uma antena ele lê esses dados e transmite para os robôs todas as informações sobre os veículos. Por exemplo, agora não existe mais, né? Mas se fosse antigamente, seria, por exemplo, o carro seria 2 ou 3 portas, informa também a cor do carro, se o cockpit vai ter acessórios ou não. Acessórios, eu digo aqueles acessórios fora do pacote básico, né? E
E com isso, ele já sabe as operações que tem que executar. E na hora da medição, por exemplo, o robô ele usa o sensor a laser para ver em segundos as dimensões da carroceria. Em seguida, ele cruza os dados com um sistema. E se na conversa entre o sistema e o robô verificar que a carroceria está perfeita, eles seguem. Vai para o próximo posto de trabalho. Agora, caso não, por exemplo, ele bate a foto lá e vê que a carroceria está fora de dimensão, por exemplo, eles desviam essa carroceria do processo e uma equipe de especialistas, o pessoal de manutenção, por exemplo, que o pessoal de plantão, é acionada para ver o que está acontecendo e, se possível, realizar ajuste na carroceria de uma forma eficiente e precisa. Também a internet das coisas, a integração entre homem, máquina e ambiente. Então, uma próxima. Impressora 3D. Essa coisa que está em alta, né? Tanto que você vai em qualquer feira de tecnologia, tem lá impressora 3D, tem até curso sobre isso. Sim, sim. E não é à toa. Por exemplo, as impressoras, a gente pode facilmente eleger como um equipamento símbolo da indústria 4.0, né? Uhum. E tá, Evandro, que foto é essa que você pegou da internet, tá, gente? Até porque as montadoras saem por aí divulgando suas fotos utilizadas em impressoras. Mas como que uma montadora utilizaria uma impressora 3D? Vamos lá. As impressoras se tornaram instrumentos importantes para materializar peças e dispositivos antes que eram apenas projetos que estavam na tela do computador. Tinha que fazer aquilo sair de Uhum. uma forma rápida, né? Sim. Então, isso sem ter um desperdício de material e com uma máxima precisão. Agora, por exemplo, já pensaram como que uma empresa coloca o seu logo no carro? Você acha que é só lá e colocar? Como é que o logo fica certinho, não fica torto, não fica inclinado 2 graus sequer? Eles testam antes nas impressoras, né? Isso. Há todo um serviço por trás, onde eles fazem com impressões 3D a impressão de dispositivos onde auxiliam no produtivo. E são essas pessoas que produzem as chapelonas, que são aquelas guias, né? Aquelas peças que os operários apoiam na carroceria para buscar orientação. Como, por exemplo, eu falei agora, para fixar um logo, fixar o vidro, centralizar painéis de instrumentos, porque não é só pegar e encaixar. Tem toda a questão de equipamentos que auxiliam essa questão de conectividade. Eu trouxe aqui para vocês agora dois exemplos de computadores distintos, a Nissan e a Volkswagen, Peraí, Evandro, peraí. na questão Evandro, que envolve conexão. tá Acho, ouvindo? Volta um pouco porque claro. cortou, mano. Tá cortando um pouquinho. Evandro, é melhor dar uma repetida, porque agora não deu para entender muito bem, não. É, repete essa parte de novo. Tá, ok. Estão me ouvindo? Agora sim. Tenta falar um Agora pouquinho sim, mais mano. pausado. Vamos falar um pouco sobre conectividade. Porque na indústria 4.0, sem internet não está no meio de tudo isso. Eu trouxe aqui pra gente dois comparativos entre duas marcas distintas em épocas diferentes. A Nissan, aqui do lado esquerdo, trazendo um modelo de 2019, e a Volkswagen do lado direito, trazendo um modelo que foi lançado no mês passado. O que as empresas elas fazem entre si? O famoso benchmarking, que é o que meu concorrente está fazendo que eu posso fazer melhor. Aquela cara de pau mesmo, quero roubar o cliente do outro, sabe? Uhum, Em uhum. 2019, a Nissan lançou a sua central multimídia, a Nissan Multi-App. Foi novidade no modelo Marte. Foi aquela coisa, nossa, uma central touch. Agora eu posso ter o GPS nessa central multimídia, posso parar de gastar meus dados no Waze, por exemplo. E um ano depois,
a Volkswagen, que é líder no mercado hoje, até parece que ela vai ficar para trás, né? Falar que eu vou deixar a Nissan roubar meu posto, roubar meus clientes. Não vou. Então, o que as empresas fazem entre si? Elas vão competindo entre si para ver quem tem a maior inovação, a maior conectividade, a maior modernidade no mercado. Então, um ano depois, a Volkswagen lançou um sistema inteligente, que é o Volksplay, que estreou nesse carro que começou a produção esse mês, né? Mês passado, em junho. O modelo Nivus. Então, basicamente, foi isso, gente. Vamos só fazer uma recapitulação. Concluindo, o que a indústria 4.0 ela interfere diretamente nas montadoras? Vamos lá. A indústria ela vem se atualizando conforme chega no estágio de inovação. Essa revolução propõe um conjunto de tecnologias a fim de uma produção ágil e eficiente. Isso. Eu falei muito eficiente. Você sabe a diferença de eficiente para eficaz? Qual que é, Ou é a mano? mesma coisa para vocês? Qual que é? Fala pra gente. Vamos ver se alguém sabe. Cortou. Porque eu não falei nada. Ah, tá. Pensei que você tinha falado. Tá bom, vou dar um exemplo bem fácil. Que ninguém fala, vamos interagir entre a gente. Eles que escutem. E... Pérsiclo, Vinícius, qual que é o seu Oi, time? Torce pra que meu time? time? Eu torço pro É, Corinthians. putz. Carlos, torce pra que time? Eu torço pro Palmeiras. Ah, boa. Vamos lá. 2 rivais. Vamos lá, jogo. Corinthians e Palmeiras. Corinthians. Vamos lá, o jogo no Allianz Parque. Casa do Palmeiras, Allianz Parque. Cheio de palmeirense. Vixe, aquela zona toda. O Corinthians tá com uma posse de bola de 73%. Certo. Timão tá lá, dominando o jogo. Jogo 0-0. Aquele clima, aquela tensão, o estádio todo tremendo. 0-0. Porém, o Palmeiras pega a bola. Ah, Digamos que já entendi. nos últimos segundos, os acréscimos lá. E o Palmeiras marca um gol. Ai, O Palmeiras marcou o gol e ganhou a partida. Você tinha que ter mudado os Lembra que eu falei no exemplos. começo? É o Corinthians que é retranqueiro. não, mas Então enfim. vamos lá, o que eu falei no começo. Corinthians 73% de posse de bola, consequentemente Palmeiras com 27%. Porém, o Palmeiras ganhou. Nesse caso, o Corinthians foi eficaz, porém, o Palmeiras foi eficiente. Porque apenas o Palmeiras conseguiu chegar no seu resultado. Ou seja, caramba, Exatamente. isso mesmo, Mandou Tavares. bem, hein? Eficiência conseguiu estar através dessa proposta de jogo. É isso mesmo. Aí sim, é. Aí, ó, você Então, falou que ó, eles não aí iam o exemplo. interagir. Ó, tá um exemplo, ó, pra vocês nunca mais se confundirem. Eficaz e eficiente. É Eficaz é isso. quem manda bem, mas eficiente é aquele que ganha. Aquele que ganha o Aquele jogo. que é isso, que executa. Enfim, vamos para o futebol. Voltando, concluindo. Produtos com maior qualidade, prevendo qualquer obstáculo antes mesmo dele sair da tela. E quem ganha somos nós, os clientes, com mais conforto, qualidade, disputa entre as marcas para ver quem oferece o melhor veículo. E aquela coisa, né? Vamos ter várias opções no mercado e a gente decide qual que é a melhor opção. Tanto questão custo-benefício quanto tecnologias que o Carlos Vinícius quer acrescentar alguma coisa? Então, eu queria falar uma coisinha que ela não está só presente na indústria, né? Ela está presente no nosso dia a dia hoje e a gente acaba nem percebendo, porque, por exemplo, diante dessa pandemia, se você for perceber, o home office foi muito importante, principalmente para as empresas, né? Elas aderiram isso e acharam que estão achando, né, que foi até mais produtivo.
Então, a indústria 4.0 tá presente nisso também, por conta da gente ter conseguir se mobilizar via internet, entendeu? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer essa nossa evolução tecnológica, né? Eu concordo com o Vinícius. Hoje em dia a gente só está conseguindo fazer, vamos dizer, uma expressão bem chula, fazer o barco tocar graças a isso. Que é graças às redes, graças a toda essa novidade que a indústria 4.0 nos trouxe, né? E uma coisa que eu queria acrescentar sobre quem ganha somos nós, a respeito de todas essas inovações que estão ocorrendo, porque muita gente tem preconceito com motores 1.0 turbo, que também é uma novidade no mercado e foi um motor que chegou no mercado graças a esses estudos mais a fundo, que também foi graças à indústria 4.0. Porque além dele ser mais econômico, ele anda muito mais do que um carro 1.6, que teoricamente poderiam falar que anda mais, só que na verdade, além do 1.0 turbo andar mais, ele é mais econômico. E Isso, mais são econômico. todos benefícios que a gente acaba ganhando com toda essa inovação. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo bem? Só vou citar uma curiosidade agora a respeito da nossa grade curricular. Não sei se vocês observaram as mudanças daquela UC, Unidade Curricular, uma Certo. disciplina que se chama Internet das Coisas. Vocês podem estar Então, confusos sobre o que a gente vai aprender. Exatamente sobre isso. Para vocês verem quanto é necessário essa questão esse da mundo quarta evolução novo, né? industrial nos dias atuais. Esse mundo Sim. novo. Presente em tudo, né? É que é a tendência, né? É, desde sempre, o futuro, que nem aquele filme lá, Eu, Robô, já tava mostrando já. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguma crítica? Tá tudo bem? Gente, enquanto vocês não falam, tudo bem, pessoal? Pode Eu falar. vou deixar aqui comentários Isso. o formulário dos forms para vocês Uhum. garantirem as horas complementares de vocês, antes que eu me esqueça, ok? Estamos já aqui no bate-papo, só um momento. Muito obrigado, Tavares. Muito obrigado. Obrigadão. Aqui vocês acessam, vocês podem nos avaliar, dar sugestões de próximas webinars. Peço que vocês nos acompanhem nas redes, no nosso Instagram, no nosso site. No nosso Para poder estar site por tem o dentro, né? calendário das atividades do mês de julho. Já postados lá, vocês podem se inscrever, inclusive, nas próximas webinars, eventos, oficinas. E no Instagram, segue a gente lá, dá aquela moral pra gente, acompanha a gente, vê o que a gente tá Aquela fazendo, aprontando. fortalecida, né? Divulgação. Sempre. Reposta nos stories toda hora da oficina. Bom, é E isso claro, então, gente, com a gente é pessoal. muito mais legal. Eita, tá gravando, né? Tá. E com a gente... Não, tudo bem. E com a gente é muito mais legal de vocês interagirem, ouvirem, do que. Enfim, deixa quieto. Senão Vamos. depois a Thaís me expulsa do programa. É isso, pessoal. É isso. Muito obrigado, viu, gente. Obrigado pela presença de todos, tá bom? E que vocês aproveitem bem essa nossa nova evolução, viu? Um abraço a todos. Obrigado, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima.